Bom dia. Eu vou ler, antes de mais nada, o que consta na representação, não, na denúncia. Gostaria que o senhor prestasse atenção, que é sobre isso que nós vamos conversar, se caso o senhor queira responder, tá certo? Certo. Consta nos autos que no dia 3 de outubro de 2022, por volta das 0h35, o denunciado Mauro João Vitor Ferreira, em comunhão de esforço e unidade de desígnios com mais 3 pessoas, David Pedro Vieira, Edgar César Cunha e um terceiro identificado, foi até a residência alugada pela vítima Vilmar Machado de Oliveira, situado na Rua dos Arenques, número 59, no bairro Jurerê Internacional, nesta cidade e comarca. E o abordou na entrada da casa, obrigando-a a entrar no veículo Voyage vermelho, placas IWL 9C35, com o intuito de obter indevida vantagem econômica. Ato contínuo. Já dentro do veículo, a vítima foi constrangida mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e restrição da sua liberdade a fazer o pagamento de R$ 2.000.000. Os criminosos, restringindo a liberdade da vítima, passaram a se movimentar com o veículo e, após rodarem por aproximadamente 10 minutos, avistaram uma viatura da Polícia Militar parada na rodovia SC-401, sentido bairro Centro, próximo ao Hospital SOS Cardio. Na sequência, pararam o veículo na pista, desligaram o farol e, durante o procedimento de aproximação da guarnição, o farol foi ligado a fim de ofuscar a visão dos policiais militares, ocasião em que o denunciado, Mauro João Vitor Ferreira, saiu do veículo, lado do carona, e, agindo com dolo, disparo contra a guarnição, alvejando a policial militar Elaine Cristina Cardoso Teixeira na perna, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto a vítima recebera eficaz atendimento médico. Ainda tem-se que o crime de homicídio na forma tentada foi praticado a fim de assegurar a impunidade do crime de extorsão, bem como que, ao praticá-lo, o denunciado produziu perigo comum a número indeterminado de pessoas, haja vista que disparou contra a vítima policial militar em via pública e movimentada. Por fim, o crime foi praticado contra a policial militar no exercício de sua função. Isso é o que consta na denúncia, tá certo? O senhor compreendeu? Sim. Perfeito, vamos lá. O seu nome completo? Mauro João Vitor Ferreira. Mauro, chega mais próximo do... Doutora, O senhor pode puxar? Não, Pode puxar? Isso, perfeito. doutora, a senhora vai fazer sua qualificação, né? Porque ele vai se reservar o direito de responder suas perguntas. Ok, não tem problema, doutor. Mauro João Vitor Ferreira. João Vitor Ferreira. Isso. Data de nascimento, senhor Mauro? 6/6/2000. Está com que idade? Estou com 24. 24 anos. É natural de onde? Sou natural de Porto Alegre. Porto Alegre. Está aqui em Santa Catarina há quanto tempo? Desde 2015. Veio para cá com que idade, mais ou menos? 15 anos. 15 anos. Veio sozinho ou com família? Meu pai já morava aqui já. Ah, o seu pai já morava. Uhum. O senhor é casado, solteiro? União estável? União estável. Tem filhos? Não, só enteada que eu crio. O senhor tem algum problema de saúde? Faz algum tratamento médico contínuo? Não. Não. Qual é a sua profissão? Autônomo, Em quê? lavação, Trabalha onde? Exercia onde? cobra-sol, Cobração. Qual era a renda, mais ou menos? 2.100, 2.500 por mês. Ficou quanto tempo no ramo? 8 meses. 8 meses. O senhor vota onde? Eu não tenho título de Não eleitor. tem título. Estudou até que série? 7º ano. Parou por algum motivo específico? Trabalho. Essa época você já estava aqui em Santa Catarina? Isso. Trabalhei 2 anos e alguns meses de carteira assinada no Shopping dos Presentes, no Estreito. Com que idade isso? Com 20. 20 anos. Tá, mas daí não foi por isso, né? Não. Na época que você parou de estudar lá na 7ª, estava trabalhando em alguma coisa? Não estava trabalhando em nada. Não.
Já foi preso, processado ou condenado alguma vez? Sim. Além desse processo, o senhor responde algum outro? Sim. Tem algum vício? Fuma, bebe, droga, jogo? Só fumo cigarro, senhora. Qual é o seu endereço residencial? Deu um branco agora. É Dom Pedro II. Tem número? Não. Fica onde? Fica em Campinas. Lá. Residencial Guimarães. Hã? Residencial Guimarães. Ah, entendi, desculpa. Lá é o residência, agora quem está morando é sua companheira, é isso? Ok. Senhor Mauro, eu já li para o senhor que consta na denúncia, né? O senhor já conversou reservadamente com o seu advogado, acompanhou as provas que foram produzidas na presente data. O senhor tem, a partir de agora, o direito constitucional de permanecer em silêncio, ou seja, o senhor não precisa responder o que lhe for perguntado, sem que o seu silêncio seja tomado contra a sua pessoa, tá certo? Ou seja, isso não pode ser avaliado contramente ao senhor, tá certo? Embora o doutor já tenha apontado, né, a opção do senhor em permanecer em silêncio, mesmo assim eu estou lhe garantindo o direito. E questiono se é isso mesmo que o senhor vai permanecer? Sim, vou responder as perguntas do meu advogado. Apenas exclusivamente da defesa? Isso. Ok. Doutora, eu estou passando diretamente. Doutora, só eu entendo, ele tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, mas eu entendo que eu tenho o direito de fazer as perguntas. Doutora, justamente por isso, para que a gente evite ele ter que responder em silêncio, eu estou Sem passando problema. diretamente à defesa. Mauro, bom dia. Bom dia. Eu sou teu advogado, te conheci hoje, mas eu quero te dizer claramente que eu quero que tu sejas condenado. E vou te fazer algumas perguntas, porque eu sei que tu tens o direito de responder aquilo que eu vou perguntar. O que tu sabes a respeito desse sequestro que houve no dia 3 de outubro e do qual o Ministério Público está te acusando? Eu estava em casa, né, por volta das 2 horas da manhã, quando a irmã do David, a Daniele, eu recebi uma ligação dela que tinha acontecido alguma coisa com o David. Aí ela queria minha ajuda, se eu podia ajudar. Eu perguntei para ela o que havia acontecido, ela não sabia me responder. Só falou que ele estava perto do Itacorubi. Daí eu falei que de manhã cedo eu poderia ajudar. Não quis sair de casa nessa madrugada. Tu participasse com ele desse sequestro? Não. Tu sabes o que aconteceu com David depois disso? Só veio a informação que ele tinha falecido, depois de alguns dias. Quantos dias, mais ou menos? Faz muito tempo, uma semana, eu acho. Ele ficou desaparecido algumas semanas que eu me lembre. Tu tivesse algum tipo de abordagem feita por agente policial, civil ou militar? Eu tive uma abordagem da policial da PRF, um dia na madrugada, né, que foi 7 horas da manhã. Eu estacionei meu carro na frente da Toyota, não era meu carro, né, era o carro do meu amigo. E ali os policiais abordaram a gente. Eventualmente eles tiraram alguma foto em celular? Primeiro eles pediram meu celular, aí eu alcancei meu celular para eles, pediram senha, botei a senha para eles, olharam meu celular, me devolveram e logo depois tiraram uma foto minha. Do teu amigo também tiraram? Sim. Eventualmente, o que eles falaram para ti nesse dia? Perguntaram se eu tinha algum envolvimento com os fatos.
E qual foi a tua resposta? Que eu não tinha nenhum envolvimento com os fatos. Não tem mais nada para perguntar. Jurados, algum questionamento? Sendo assim, eu dou por encerrado o interrogatório do Sr. Mauro João. Bom dia, senhora Elaine, tudo bem? Bom dia. Vamos lá. Seu nome completo, por favor. Elaine Cristine Cardoso, A data de nascimento. 11/8/88. É natural de onde? São José. Seu estado civil e endereço de profissão. União Estável. Sou policial militar. A senhora é policial militar. Sua matrícula e lotação, por favor. 933452, no posto da Polícia Militar Rodoviária, posto 1, norte da ilha. Ok. Dona Elaine, a senhora foi arrolada na qualidade de vítima e assim vou ouvi-la, estando, portanto, dispensado do compromisso legal, tá certo? Certo. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Bom dia, dona Elaine, tudo bem? Bom dia. Dona Elaine, primeiro eu gostaria de agradecer a senhora pela atuação no dia dos fatos aqui e lamentar o que ocorreu efetivamente com a senhora naquele dia. Gostaria, então, de início, que a senhora relatasse para a gente como que tudo se iniciou, a senhora estava trabalhando naquele dia, estava em serviço, no dia 3 de outubro, né? Como que a guarnição foi acionada, como ficou sabendo dos fatos? Sim, a nossa guarnição é de trânsito, né? A gente estava atendendo um acidente de trânsito ali na frente do cemitério do Itacurubi, bem ali na curva final da SC 401. Quando a gente escutou no rádio que havia tido uma ocorrência de sequestro no norte da ilha, em Jurerê, pelo batalhão de área, né, o 21. Diante disso, eles passaram as características, que era um carro vermelho, um Voyage vermelho, né, a princípio com masculinos armados, que estava indo em direção ao centro e tinham pego a SC-401. Nisso, a gente já ficou em alerta, né, que provavelmente poderia vir à nossa direção. A gente finalizou o acidente de trânsito e nos dirigimos com a intenção de trancar a via, né? Nisso foi passado outra comunicação pelo pessoal do 21, que ele tinha passado ali pela frente do Floripa Shopping, né, por aquela região do Cacupé, vindo em direção ao centro. Então, a gente imaginava que já estivesse chegando, a gente trancou o trânsito para facilitar a abordagem do pessoal do batalhão, né? Só que, devido ao horário, acredito, poucos carros, né? Ele foi o terceiro a parar ali. Na verdade, foi parando os carros ali, quando se aproximou um carro vermelho, Voyage vermelho, quando se aproximou, apagou os faróis. Aí o meu duplo, a gente já estava esperando, a princípio, meu duplo avisou, ó, pode ser o da ocorrência. Quando a gente descompactou assim, para iniciar a abordagem, já saiu dois de trás, um para o lado da Concap e outro para o lado do Mangue, já atirando. Ali já foram atirando, o meu parceiro já foi atrás de um. Eu percebi que ficaram gente no carro, né? Eu não sabia como é que era a vítima, mas provavelmente podia estar no carro, mas tinha um motorista, eu não sabia quem que era. Eu dei ordem que eles saíssem com a mão na cabeça, né? O nosso treinamento, né? Que eles saíssem do carro, se rendessem. Nisso, o motorista ficou parado. O passageiro, né? Que é o Mauro, né? Ele abriu a porta do carro, achei que pudesse se render. Ele levantou e, abrigado atrás a porta aberta, né? Abrigado atrás da coluna do carro, aí ele começou a atirar em mim. Com isso, eu tive que atirar também, né? Para cessar a justa agressão ali, mas ele me atingiu na perna, no momento esse que daí eu caí. E no que eu caí, eu só senti que eu não visualizei, mas só senti que o carro foi, né? Foi embora. O carro saindo, aí a vítima se aproximou ali da gente, né? Meu parceiro também já voltou para ver a situação e a vítima se aproximou se identificando que era a vítima, que tinha ocorrido o sequestro, enfim. E logo chegaram as outras viaturas também. Certo. Só alguns esclarecimentos ali do momento em que ocorreram esses disparos contra a senhora. A senhora se recorda mais ou menos a que distância estava aproximadamente do veículo? Olha, é como se fosse mais ou menos eu e a senhora, um pouco mais distante, uns 2 metros mais distante. Certo. E no momento em que a senhora foi se aproximando ali do veículo, né, que a senhora mencionou que acreditou até que pudesse ocorrer a redenção de quem estava no interior, a senhora conseguiu visualizar as pessoas que ficaram dentro do veículo? Visualizei o motorista e o passageiro. Conseguiu visualizar características deles? Sim, sim. A senhora se recorda quais as características? Sim, no caso, o motorista, ele tinha a pele um pouquinho, ele não era negro, né, mas o tom de pele é um pouco mais escura que
que o passageiro, que era tom claro, né? O cabelo escuro. Né? Sim. E no momento em que o passageiro desceu do veículo, que aí ocorreram os disparos contra a senhora conseguiu visualizar ele também fora do veículo, quando ele desceu? Sim, não visualizei ali por completo, diante que ele estava atrás da coluna, né? Mas deu para ver bem o rosto ali. Eu não conhecia ele antes, né? Então, né? Mas deu para ver bem o rosto ali e um pouco ali, mas diante da situação que deu ali, né? Sim, certo. Estatura mediana. No momento dos disparos ali, ele atirou uma vez contra a senhora? Foram mais disparos? Quantos disparos, mais ou menos, a senhora visualizou assim que foram? Foram vários disparos, não sei se perto de 10 ali, que daí eu comecei a atirar também e a minha pistola travou. Só consegui dar 4 disparos. Ela parou aberta. E todos foram em direção à senhora? Sim. No momento que o que aconteceu? A senhora foi acertada, né, na perna, salvo engano, e caiu. Como que se procedeu os próximos passos ali depois que a senhora foi acertada? Sim, a gente estava trocando tiro ali, tudo muito rápido, né? Eu senti o queimor na perna, quando eu olhei eu vi o sangue ali, e aí eu já caí também. A senhora sabe se quando a senhora estava caindo, ele foi atingido, ele continuou disparando? Não, que eu lembre, não. Quando eu caí ali, aí eu já vi também a minha pistola estava aberta ali, estava travada e o carro já saiu. Assim que eu caí, o carro já saiu, aí eu não sei para onde que ele foi, né? Eu não vi. E o seu colega, nesse momento, estava trocando tiros com outro passageiro? Um outro que tinha ido em direção à Concap ali, que estava atirando nele também. Esses dois que estavam atrás, que foram os primeiros que saíram, certo? Sim. Eles também atiraram contra vocês, contra a senhora e o seu colega? Os dois de trás saíram atirando. Isso, cada um para um lado. Acredito que para a NB, enfim. Né? Um foi em direção ao Mangue e o outro para a Concap. A via ali onde ocorreram esses disparos era uma via pública? Via pública bem movimentada, só não estava com tanto movimento, que foi em torno de 00:30. Tinha um pouco menos do que o habitual de trânsito, né? Certo. Mas tinha carros na via. Tinha carros na via, inclusive aqueles que a senhora mencionou que pararam antes, né? Isso. Posteriormente, como que se desenrolou depois da ocorrência ali, na identificação em relação às pessoas que cometeram esses delitos? Como que foi em relação ao motorista, em relação à pessoa que atingiu a senhora? Sim, eu fui para o hospital, né? Quando eu estava lá, fui informada que o motorista havia sido preso junto com o carro, acharam eles, né? E aí solicitaram que eu fosse até a delegacia, como eu tinha perto da manhã, mais ou menos, quando estava amanhecendo já, eu tinha recebido alta. Solicitaram se eu pudesse ir na delegacia fazer o reconhecimento. Aí eu fui lá fazer o reconhecimento dele do motorista. Né? Aí, posteriormente, aí me mostraram fotos para reconhecimento do que estava no passageiro, né, que me deu tiro. Aí fiz o reconhecimento pelas fotos depois. E essas fotos, como que foi na delegacia? Mostraram fotos só dele, Não, de outras várias pessoas? pessoas. Várias pessoas, mas a dele, com certeza, né, reconheci. E também teve a situação de que, na manhã, quando amanheceu, né, ele estava no local do fato com outro masculino, uma outra guarnição abordou. Ele estava num carro ali, não sei se acredito que esperando o outro que ficou no mangue, né? Eles foram abordados no local do fato ali. Ele estava junto. Certo. A senhora sabe hoje o nome da pessoa que atirou contra a senhora? Mauro. A senhora conhecia ele antes? Não. Nunca tinha visto, nunca tinha abordado, nunca teve nenhum contato anterior? Não. O reconhecimento foi ali pelas fotografias que veio o nome dele? Isso. Hoje, visualizando o réu, a senhora reconhece como a pessoa que atirou na senhora? Ele está um pouquinho diferente, né? Foram 2 anos. Sim, mas sim, é ele. A senhora tem certeza que é a pessoa que atirou contra a senhora? Sim. Certo. Doutora, Tens aberto o processo? Eu só gostaria de exibir para ela a foto do evento... Evento 109, foto 5. A senhora consegue ver ali? Como? Essa foto, essa pessoa, a senhora reconhece essa pessoa? Não. A senhora saberia dizer se essa pessoa atirou contra a senhora? Era o passageiro? Não,
Só para esclarecer Não, aqui, esse eu não vi no local. esse a senhora não conhece? Não, os dois de trás eu não vi característica nenhuma, assim. Só para esclarecer, essa é a foto do David, que não é o réu que está sendo julgado aqui hoje. Essa pessoa a senhora não reconhece. Não. Mas o Mauro aqui a senhora reconhece. Sim. Tá bem. Sem mais perguntas, excelência. Obrigada. Passo a palavra à defesa. Para mim? Sim. Eu só vou pedir para o senhor sentar, porque o que acontece? Nós estamos gravando a audiência. Se o senhor não falar no microfone, vai ficar difícil a captação da sua voz também depois das imagens. Eu vou pedir para a senhora falar o mais próximo ao microfone possível. Sim. Melhorou assim? Sim. Agora tá. A primeira coisa que eu queria lhe dizer é que eu tenho muito respeito por toda a polícia de Santa Catarina, porque eu conheço muitas no Brasil, né? E muito mais pelas mulheres que se dispõem a exercer esse papel, porque elas mostram um ato de coragem que às vezes os homens não têm. Mas isso não significa que eu não tenha que exercer o meu papel e talvez fazer algumas perguntas que a senhora não gostaria de responder. Mas a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: quem saiu do carro atirando primeiro na sua direção? Os dois de trás desceram atirando simultâneo Os dois de trás? do banco de trás. Isso, cada um desceu para um lado. Não, estou falando atirando na Sim, senhora. desceram atirando. Aí não chegou até mim, né? Eu não sei para onde que eles estavam atirando. Assim. O que saiu Ok. do banco da frente não atirou? Aí, posteriormente, eu dei ordem de saída do veículo. Depois que saíram os dois de trás atirando, posteriormente eu dei ordem para que os que estavam dentro do carro saíssem com a mão na cabeça. E sim, o passageiro abriu a porta e deu os tiros em mim, em minha direção. O motorista ficou onde estava com a porta fechada. E a senhora poderia me dizer quem é que lhe atingiu? Se foi o passageiro do lado atrás do motorista ou o passageiro do outro lado, diferente do motorista? O passageiro que estava do lado do motorista, na frente. Do lado do motorista, Isso. na frente Na frente. ou atrás? Na frente, no banco da frente, do lado do motorista. Porque a senhora falou que quem saiu atirando foi os dois de trás, é isso que eu queria que a senhora... Também. Também. Tiveram 3 pessoas atirando na gente. Tá, eu vou esclarecer um pouco a posição dos veículos, até para que os jurados tenham certeza daquilo que aconteceu no dia dos fatos. Há uma informação de que a viatura da polícia estava próxima àquele viaduto do Itacurubi, em direção ao Mangue, e o carro que veio da SC 401 saindo do Jurerê Internacional ficou atrás de vocês. Não ficou atrás da gente. A gente parou o trânsito. A viatura estava no Então, lado, a viatura estava na frente. Eles não passaram da viatura. Não, a viatura estava no canteiro. Não Então, tava mas no eu cenário. quero saber se eles ficaram atrás ou à frente da viatura. Eles não haviam chego ainda na viatura. Os veículos estavam vindo, né, do norte da ilha para o centro. A gente estava no meio da via, parando o trânsito, e a viatura estava no acostamento, mais para o canto. Tá. A senhora sofreu um ferimento de bala na perna esquerda, Na esquerda, no lado de dentro ou lado de fora? lado de dentro. Lado? Lado de dentro. Na frente, mais para o lado de dentro. No lado de dentro. Isso. Então, vamos fazer um raciocínio. Se o passageiro que saiu do lado de trás atirou, ele atirou na direção da Cruzado. perna, da primeira perna, a perna direita, né? E para
a menos que a senhora tivesse uma posição estratégica diferente, ele não teria atingido a sua perna esquerda. Só um pouquinho, doutor. É que o senhor está falando do passageiro de trás, né? É, o passageiro de trás. O passageiro de trás saiu correndo, atirando. Mas a senhora disse que ele saiu atirando. Ele atirou na sua direção ou atirou a esmo? A esmo. Daí eu não foquei em quem estava dentro do carro, né? Que ele saiu atirando. O meu parceiro que foi atrás desse. Tá. E o outro passageiro de trás, do lado da direita, também saiu atirando a esmo? Do lado da minha direita ou da direita do veículo? Não. Atrás do motorista. Sentado no banco de trás do motorista. Saiu atirando em direção a Concap e correndo saiu atirando correndo em direção ao Concap. O que estava atrás do motorista, ele não teria como ir em direção ao Concap se ele não desse volta no carro. Então ele saiu da. Doutor, a testemunha ela responde Não, as perguntas. não, Depois eu sei, o senhor mas eu- faça as conclusões, por gentileza, na fase do debate. Mas eu tô O querendo senhor que tem ela. que Só um pouquinho. visualizar. Só um pouquinho. Doutor, o senhor refaça a pergunta, só para ficar mais claro até para mim. Tá. Eu estou perguntando se o motorista que estava atrás, se o passageiro que estava atrás do motorista saiu em direção ao cemitério de Itacurubi e se ele saiu atirando a esmo ou se ele não saiu atirando. Ele saiu atirando a princípio a esmo. Quem foi atrás dele foi o meu parceiro. Eu Não, visualizei. eu sei. É que eu acho que o senhor está confundindo, licença, né? A questão do posicionamento do veículo. Eu estava de frente para o veículo, meio lateralizado. Eu estava para o lado do motorista, ele estava de frente para mim. Ele estava vindo do norte da ilha em direção ao centro. A gente estava na frente do veículo. Quando saiu os tiros, o que estava atrás do motorista saiu correndo em direção à Concap. Eu estava aqui e o meu parceiro aqui. O que atrás do motorista saiu do veículo atirando em direção à Concap, correu em direção à Concap, e o meu parceiro que estava do lado dele saiu correndo atrás para tentar pegar. E nisso eu me reposicionei para pedir para o pessoal sair do carro, com a mão na cabeça. Tá. E aí eu fiquei próximo ao motorista, que estava aqui. Certo. E ficaram, então, dois passageiros, o do banco da frente e outro do banco de trás, atrás do carona. Não, quem ficou na situação foi o motorista e o passageiro do lado dele e a vítima. Do Três sequestro. pessoas. 3 pessoas. Tá. Eu visualizei bem os dois da frente. A senhora se recorda do vídeo que foi mostrado na hora do assalto? Vídeo? É. Não vi vídeo. A senhora sabe me dizer qual era a vestimenta que tinha o passageiro do carona? Detalhe eu não sei. Não Detalhe sabe. da vestimenta não, ele estava atrás da porta. A senhora viu, Cor. por acaso, o laudo de exame cadavérico do David, que foi encontrado morto no manguezal? Não. Se eu eventualmente lhe mostrar agora essas imagens, a senhora consegue identificar se foi exatamente a mesma pessoa que estava no banco e que é aquela que foi encontrada morta no manguezal? Doutor, só um pouquinho. O senhor está falando com relação à vestimenta. Vestimenta e pessoa, identificação da pessoa. Doutor, mas é que a foto do laudo cadavérico não tem nem rosto, não tem como Não entendi. identificar. A foto do laudo cadavérico está no processo. Sim, doutor. Mas o que tá sendo falado é que não tem o rosto. Não tem o rosto, mas tem a roupa. Mas é isso que eu acabei de perguntar, porque ela acabou de dizer que pela lembrança dela, ela não identificou as roupas da pessoa que estava do carona do lado, que supostamente teria atirado nela. Tá, O senhor então entendeu? eu vou fazer uma última pergunta, Fique à dona. vontade, doutor. A senhora não conseguiu identificar a pessoa que estava no banco da frente no lado do carona nem pela roupa. Certo? Diante da situação do estresse do momento, eu olhei bem para o rosto dele, que ele me olhou e atirou. O rosto dele eu não vou esquecer. Agora, a cor da roupa, se estava de calça jeans, se estava de blusa, qual a cor que for, eu não vou saber dizer para o senhor que eu não lembro. Eu lembro da situação, dos tiros. Eu lembro do rosto dele me olhando atirando. Tá, mas então a senhora concorda e admite que quem lhe atingiu na perna foi o carona do motorista. O que estava localizado do lado do motorista Então, no banco da frente. carona. Só para ficar bem claro. Que estava localizado no lado do motorista no banco da frente. Isso.
A senhora tem notícia de que dessas pessoas que participaram desse sequestro, uma delas morreu? Fiquei sabendo posteriormente. A senhora sabia dizer o nome dele? Foi o David, né? Foi o David. Fiquei sabendo depois, né? Até foi dito ainda há pouco também. Agora vamos à questão da identificação. Como é que a senhora tomou conhecimento da foto do Mauro no dia posterior ao sequestro? Doutor, eu estava virada a noite toda, passei no hospital, eu tinha um tiro na perna, um estresse do momento ali, foi me passado posteriormente que ele tinha sido abordado ali no local, no mesmo local. E aí nesse depois eu fiz o reconhecimento na Tá, delegacia. não, mas eu quero saber o seguinte, na hora que foi passada essa foto de que eles foram abordados no local, a senhora reconheceu o Mauro entre as duas pessoas que estavam ali? Porque tinha foto das duas, né? Sim, tinha foto das duas pessoas. E qual das duas a senhora reconheceu que era o Mauro? Uma das duas pessoas. Mas foi nessa hora que a senhora reconheceu? Não, fiz o reconhecimento posteriormente na delegacia. Tá. Eu estava com milhões de... Desculpa a fala, mas eu estava com milhões de mensagens no WhatsApp, né? Eu não estava na função de parar e ver as mensagens, e, enfim, eu tinha que chegar em casa ainda, e toda a situação do tiro, morava com meus pais, contar para eles, enfim, né? Eu não estava com a atenção ali, com o celular disponível para ficar na conversa de WhatsApp. O senhor me desculpa. Então, eu vou lhe fazer outra pergunta. Quanto tempo depois a senhora veio reconhecer o Mauro pela fotografia? Quanto tempo depois? Eu não sei dizer para o senhor os dias exatos. Mas que mais foi ou me menos. chamado na delegacia. Mais ou menos? Não sei dizer. Entre essas fotografias que foram exibidas, estava a do David também? Eu não lembro, porque foi antes de encontrarem ele, se eu não me engano, que eu fiz o reconhecimento da delegacia. Eu não me recordo de datas exatas. Não lembra depois. se estava Faz do 2 David? anos já. A senhora lembra de ter reconhecido mais alguma das fotos que a senhora viu? Não. Não. Só ele. Me mostraram diversas fotos, né? Eu não sei se a senhora tem conhecimento de outros fatos, mas várias das testemunhas que prestaram depoimento no processo disseram que era o David que estava sentado no banco do carona. Doutor, só um questionamento. Testemunhas ou o réu? Correio. O réu não é testemunha, só para Não, esclarecer. o David. O David estava sentado. Eu só gostaria que o senhor nominasse quais foram as testemunhas que falaram que foi o David que estava sentado. O Edgar. O Edgar é corréu, ele não presta depoimento como testemunha, já foi definido várias vezes. O Edgar pelo não é juiz. corréu nesse processo. Mas o doutor... Só um pouquinho, doutora. A questão com relação ao depoimento do Edgar já foi solucionado nos autos, não uma, nem duas, várias vezes, e já foi verificado que não se trata de testemunha. Se trata de corréu, porque ele está relacionado aos fatos anteriores. Tá, então eu vou refazer a pergunta que fica mais clara as coisas. O seu colega de farda que estava naquele dia é o Rafael Garcês? Sim. Ele também reconheceu o Mauro como sendo a pessoa que lhe atirou? A senhora não sabe? Eu acredito que ele não tenha visualizado direito que ele foi sair correndo, mas daí teria que perguntar para ele. Não entendi. A senhora podia falar mais no microfone? Ele não visualizou como eu visualizei, né? Mas daí teria que perguntar para ele. Não sei se ele reconhece quem estava ali, quem ficou ali no carro, tendo em vista que quando a gente iniciou de se aproximar o veículo, já saiu 2 atirando. E ele já foi correndo atrás de um. Eu estou satisfeito. Os jurados, algum questionamento?
No momento, vocês estavam com as câmeras corporais? A gente tinha... Estavam acionadas? Não estava acionada diante da situação que a gente estava anteriormente num acidente de trânsito, né? Finalizamos o acidente de trânsito e a intenção era só trancar o trânsito ali. Para outra Excelência, guarnição. qual foi a Não pergunta? tinha sido gerado, a ocorrência não foi passada para a gente, né? Quando é passada para a gente, é acionada a câmera. A gente também pode acionar manualmente, mas a intenção era... A gente não, foi tudo muito rápido, a gente não sabia que ia se deparar com o veículo ali. Tá, só para ver se eu entendi. Vocês, então, não estavam ali por conta desse veículo? Vocês estavam por conta de um acidente anterior? Isso. E, estrategicamente, por estarem já ali, que foram utilizados? Isso, E vocês receberam a comunicação? Isso, a gente foi na intenção de ajudar as guarnições a fazer a abordagem, a gente foi parar o trânsito onde a gente estava, para gerar fila, né, e que o veículo parasse. Para eles que estavam vindo atrás, né, abordarem, né. Só que o que aconteceu é que eles pegaram a gente de surpresa ali, que logo foi mais ou menos o terceiro carro que parou na fila ali, né. E aí a gente reconheceu pela situação, até pelas ações, né, chegou e apagou o veículo. Perfeito. Mais algum questionamento? Não? Sendo assim, eu dou por encerrado o depoimento da senhora Elaine Cristina Cardoso Teixeira. Muito obrigada, Elaine. Um bom dia. Tudo de bom para a senhora. Obrigada, pessoal. Policial Rafael, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos lá. Se eu puder sentar bem próximo, falar bem próximo ao microfone. Melhor captação do seu áudio. Seu nome completo, senhor Rafael? Rafael Correia Garcês. O senhor é policial militar, correto? Sim. A sua matrícula e lotação? 930299, 1º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Aqui. O senhor, por acaso, é parente, amigo, inimigo do senhor Mauro João Vitor Ferreira? Não. Tem alguma coisa que impeça o senhor de falar o que sabe a respeito dos fatos? Não. Sendo assim, eu vou ouvi-lo na qualidade de testemunha. O senhor presta, portanto, compromisso de falar a verdade e não calar sobre ela sob as penas da lei, tá certo? Certo. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigada, excelência. Bom dia, policial, tudo bem? Bom dia. Policial, nós estamos aqui hoje no julgamento do réu Mauro João Vitor Ferreira em relação ao fato que aconteceu no dia 3 de outubro, ali próximo do SOS Cardio. O senhor se recorda o que aconteceu esse dia? O senhor estava em serviço? Como que a guarnição do senhor tomou conhecimento dos fatos? Se o senhor puder, no início, relatar para a gente o que o senhor se recorda daquela data. Estamos atendendo uma ocorrência de acidente de trânsito, ali próximo ao cemitério. E, quase terminando a ocorrência, escutamos via rádio da polícia que tinha acontecido um sequestro em Jurerê Internacional. Posteriormente, eles passaram no rádio a cor do carro, né? A princípio era um carro sedã, e estava vindo em direção ao centro. Aí eu falei para minha parceira, para a gente ficar ligado no rádio, porque quem sabe esse carro poderia passar por nós, né? E então, logo em seguida, minutos depois, uma outra viatura falou que ele estava passando o Floripa Shopping. E aí nós fizemos o bloqueio da via. Também, muito rápido, veio esse carro vermelho e eu comuniquei à minha parceira. Tá vindo um carro vermelho, eu não enxergo muito bem de longe, mas eu vi que era um carro vermelho grande. E possivelmente pode ser eles. Nisso aí, quando eles foram se aproximando, diminuíram a velocidade, porque o trânsito estava trancado. Diminuíram a velocidade e quando a gente se aproximou, eles desligaram os faróis. Né? Numa aproximação a mais, eles ligaram o farol alto, saíram do carro e quando foi verbalizado, aí começou o tiroteio. Se o senhor puder esclarecer um pouco mais para a gente como ocorreu essa saída do carro, quem saiu primeiro, quem estava atrás, quem estava na frente, como é que foi esse tiroteio? Sim, eu fiquei do lado direito e minha parceira ficou do lado esquerdo, mais ou menos essa dinâmica. Do lado que eu estava visualizando, saiu uma pessoa... O senhor ficou do lado do motorista, é isso? Não, fiquei do lado do passageiro que estava no banco de trás. Do lado do motorista. Isso. No veículo, na posição do lado ali do motorista. Exatamente. E fiquei com esse rapaz. E os outros dois que saíram do carro ficaram com a minha parceira. Certo. Esse rapaz que saiu ali do lado do senhor, ele saiu atirando? Como é que foi? Olha, pela dinâmica ali,
Foi tudo muito rápido, mas saí correndo atrás dele porque escutei um disparo vindo dele também, dessa pessoa. O senhor se recorda, conseguiu visualizar alguma característica dessa pessoa que o senhor foi atrás, né? Pelo menos cor da roupa, alguma coisa nesse sentido? Se eu não me engano, ele estava com uma bermuda jeans azul e um agasalho preto. Um agasalho preto. É. Esse que o senhor correu atrás, que correu daí para qual lado? Correu para o lado sentido bairro, na Concap. Certo. E os outros que ficaram do lado da sua parceira, o senhor se recorda para que lado que eles correram? Para o Mangue. Os dois correram para o Mangue? O senhor visualizou ali o momento que a sua parceira foi atingida? Não. Como que foi posteriormente? Quando que o senhor soube que ela foi atingida? O que aconteceu? O carro saiu? A vítima? Como é que foi os próximos passos? Depois que ela caiu no chão, parou a troca de tiro. E ela começou a gritar, pedindo socorro, né? Porque ainda tinha um motorista que estava no veículo. Então, olhei de novo para a rodovia e não havia encontrado ela. Ela estava se rastejando ali para as margens da rodovia, né? E aí, enfim, quando eu cheguei ali para fazer os primeiros socorros nela, para ver se ela tinha sido baleada em outro local, tal, o motorista ainda estava dentro do carro. A vítima do sequestro veio para próximo da gente, ficou ali comigo. E o que aconteceu? Ela desceu do carro, pulou A vítima? A vítima conseguiu, a hora que começou o tiroteio, aproveitou e saiu do carro. Tá. Aí ficou ali próximo da gente e tal. Depois o motorista desse carro saiu, sentido centro, sendo abordado por uma outra guarnição posteriormente. E um masculino foi a óbito, né? A gente soube dias depois. E o outro fugiu para o Mangue, naquele momento não foi encontrado. E o senhor sabe, posteriormente, como que se deu o reconhecimento dos indivíduos, tanto do motorista como do réu aqui do processo? Você tomou conhecimento depois, como que se localizaram essas pessoas? Olha, eu não consegui visualizar o rosto deles, né? Não consegui visualizar, até porque se eu ver eles, eu não reconheço ninguém, né? Mas eu tomei ciência devido às investigações que foram feitas posteriormente. O senhor mencionou que não consegue enxergar muito bem de longe, isso? Isso. Tá. Mas nas investigações posteriores, o senhor sabe como que se chegou, por exemplo, na pessoa do Mauro? Por que se chegou nele? Devido às investigações, né? Isso eu não tomou conhecimento? Não tomei conhecimento. Sem problema. Tá bem, sem mais perguntas. Obrigada, policial. Passa a palavra à defesa. Rafael Garcês, né? Sim. Muito prazer e meu respeito pela sua profissão. Eu gostaria que você explicasse, nem mais para mim, mas para os jurados, quem efetivamente reconhecido por você, na hora ou depois dos fatos, estava do lado do motorista? Eu não me recordo de nenhum deles. Se eu visualizar eles, eu não vou conseguir reconhecê-los. De nenhum deles? Nenhum deles. Mas soube que um deles veio a óbito? Sim, um deles veio a óbito ali no Mangue mesmo. No Mangue. Ele foi perseguido por vocês ou veio mais viatura de apoio? Veio várias viaturas em apoio. Várias. A vítima chegou a conversar alguma coisa a respeito de pessoas armadas dentro do veículo? Sim, comentou uma arma grande e uma pistola. A Elaine, que é a vítima, ela disse anteriormente que a pessoa que estava atrás do motorista do carona saiu em direção ao cemitério de Itacurubi. Aí ela falou, e o meu colega foi atrás dele. Isso confere? Esse que foi para o Itacurubi foi eu que a gente entrou em confronto. Eu entrei em confronto com esse rapaz, né? Ela ficou com os outros dois. Tá. Aí assim, ó, as pessoas que saíram do carro, elas saíram um agora, outro depois, ou saíram na mesma hora?
Não tive como ver essa dinâmica, porque o farol alto do carro ofuscou bastante a nossa visão. Não sei quem saiu primeiro, se foi o passageiro do meu lado ou o passageiro do lado do que estava do motorista, o pessoal que estava no banco de trás. Tá. Então, o senhor está me dizendo que, pelo fato do farol estar aceso, a visão das pessoas que estavam dentro do carro ficou dificultada? Ficou bastante dificultada. Isso aí é porque o senhor tem problema de visão ou porque o senhor não conseguiu realmente... À noite, né, farol alto, é muito difícil conseguir identificar uma pessoa a 10 metros de distância aproximadamente. Esse veículo que eles estavam tinha película de escurecimento? Não me recordo. Não se recorda. O senhor sabe me dizer, depois desse fato, se tem acontecido alguma coisa no dia posterior que levasse à identificação dessas pessoas que estavam ali naquele dia? O senhor pode repetir a pergunta? Se no dia posterior a esse fato do sequestro, se chegou a seu conhecimento algum fato relacionado com ele que tenha lhe ajudado a reconhecer as pessoas que estavam participando? Não, o único fato que eu soube foi praticamente horas depois, que eu já estava no hospital com a minha parceira e que foi abordado o motorista. Outra pergunta. O senhor disse que o motorista do carro, depois que a Elaine foi ferida, ele arrancou o carro e saiu do local. Sim. Vocês tiveram contato com ele posteriormente? Não, nenhum deles. Até após as investigações. Não tem conhecimento de que ele tivesse estacionado perto do Titri? Sim. Tem? Daí foi uma outra guarnição que abordou, né? Uma outra viatura? Se eu não me engano, foi o pessoal do BOP. Do BOP. Mas ele ficou paralisado, ele ficou parado ali perto do Titri? Sim. O senhor tem conhecimento de que ele tenha ido à delegacia para prestar algum tipo de esclarecimento? Se ele foi na delegacia, foi encaminhado para a delegacia. Eventualmente, o senhor teria condição de reconhecer esse motorista do aplicativo? Olha, eu lembro que ele era um branco, um pouquinho mais um moreno, mas... Mas não teria condição de reconhecer? Não. Muito obrigado. Jurados, algum questionamento? Só um instantinho, Celestia. Bom dia. Bom dia. Eu só gostaria de saber, quando vocês estavam indo abordar o veículo, os faróis estavam apagados do carro? Quando eles se aproximaram da rodovia que estava bloqueada, os faróis estavam acesos. Quando eles pararam o veículo, desligaram o farol. Tá. Na nossa aproximação, Aí que eles ligaram o de farol novo. alto e ofuscaram a nossa visão, né? Dificultando a abordagem. E no momento que vocês abordaram eles, quando eles saíram do carro, saíram todos juntos? Olha, não foi tudo na mesma hora, foi questão de segundos. Um saiu, depois o outro já foi saindo. Tá. E o senhor se recorda se o motorista saiu do carro? O motorista em nenhum momento saiu do carro. Nenhum momento saiu do carro. Tá. Só isso. Os jurados, algum questionamento? Sendo assim, eu dou por encerrado o depoimento do policial Rafael Correia Garcês. Muito obrigado, policial. Um bom dia. Tudo de bom ao senhor. Bom dia, senhor Elásio. Tudo bem com o senhor? Bom dia a todos. Bom dia. Okay. Seu nome completo, por favor? Elásio Clock. O senhor é policial civil? Afirmativo. A sua matrícula e lotação? Matrícula 379548, dígito 9. Lotado atualmente na CORE, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. Perfeito. O senhor, por acaso, é parente, amigo, inimigo do senhor Mauro João Vitor Ferreira aqui presente? Negativo. Tem alguma coisa que impeça o senhor de falar o que sabe a respeito dos fatos? Não. Sendo assim, eu vou ouvi-lo na qualidade de testemunho. O senhor presta, portanto, o compromisso de falar a verdade, não calar sobre ela, sob as penas da lei, tá certo? Ok. Dito isso, eu passo a palavra à defesa, cujo qual o arrolou. O doutor está com a palavra. Bom dia. Bom É aqui, dia. ó. O senhor participou das investigações desse processo?
Afirmativo. À época dos fatos, eu trabalhava na DRR, Delegacia de Repressão a Roubos. Então, o crime inicialmente de roubo e sequestro ficou a nosso cargo. O senhor tem notícia de que aconteceu algum tipo de abordagem ao acusado no dia posterior ao sequestro? Afirmativo. Essa informação chegou até a gente através da Polícia Militar e, a partir daí, a vítima conseguiu reconhecer um dos autores. Essa informação, ela foi veiculada através da divulgação de fotografias em grupo de WhatsApp? Essa informação chegou até a Delegacia de Roubos através da própria vítima. Tá? A abordagem feita pela Polícia Militar no dia posterior aos fatos, nós não havíamos tomado conhecimento, mas a vítima, como pertencia à instituição Polícia Militar, ela teve acesso a essa informação e nos repassou. Podia informar qual foi a vítima, porque existe a vítima do sequestro e a vítima da... Perfeito. A vítima do disparo de arma de fogo, a policial Eliana, não lembro o nome correto dela. Isso no dia imediato. Foi o que o senhor falou? A abordagem... Não, eu digo... A informação chegou até a gente? Isso. Eu não lembro o tempo correto. Eu creio que não tenha sido exatamente depois, porque ela havia sido ferida, eu creio... Bem, eu não posso crer. Eu não lembro exatamente quantos dias após o fato essa informação chegou a gente, mas foi logo em seguida. Tá, mas o senhor começou a investigação logo no dia imediato que houve sequestro ou levaram algum tempo para fazer isso? Não, no dia é exatamente o seguinte, o fato do sequestro foi no período noturno, no período da manhã, já nos primeiros horários da manhã, assim que tomamos conhecimento, nós já começamos os trabalhos investigativos. Tá, e essa informação e essa investigação começou porque a vítima teria reconhecido pela fotografia uma das pessoas que participou do sequestro. A vítima, no caso Eliana... Elaine. Tá ok. A vítima policial militar, ela reconheceu a pessoa que efetuou o disparo contra ela durante a abordagem, tá? Que estava no veículo que havia sido utilizado no sequestro. Só que assim, eu preciso esclarecer bem para o jurado, porque tem uma questão de cronologia. Ela foi hospitalizada. No dia seguinte, começou a circular pelos grupos de WhatsApp a foto do acusado deste processo, que é o Mauro. Eu lhe pergunto se nessa data a Elaine já tinha reconhecido o Mauro como autor dos tiros que ela recebeu. Deixa eu ver se eu entendi exatamente a sua dúvida. Como eu disse para o senhor, eu não lembro exatamente há quantos dias após o fato eu conversei com a vítima Eliane. Tá? Eu imagino que tenha sido ali uns 3, 4 dias após isso. Tá? Imagino, não afirmo. E foi conversado com ela, e aí após isso ela falou, não, mas eu sei quem foi. Aí ela apresentou as fotos da abordagem que a Polícia Militar havia feito, no caso, nem no dia seguinte, porque o fato ocorreu no início da madrugada, na manhã cedinha, após o sequestro. Tá? Então, a vítima tinha essa foto e disse, olha, a pessoa que atirou em mim foi essa pessoa que foi abordada no dia seguinte, no local de onde ocorreu a tentativa de abordagem da Polícia Militar aos suspeitos. O senhor sabe se o motorista do aplicativo prestou logo imediatamente ao sequestro, algum tipo de depoimento ou informação para a polícia acerca das pessoas que estavam dentro do veículo? Para a Delegacia de Repressão a Roubos, não. Eu sei que ele foi conduzido, o motorista do Voyage, ele foi conduzido para a CPP, Central de Plantão Policial, já que ele foi preso logo em seguida, né? Ele fugiu à abordagem inicial, mas logo em seguida a Polícia Militar conseguiu realizar a abordagem e prendê-lo. E aí ele deu os depoimentos para a CPP, para a Delegacia de Roubos, onde estava lotado, não. E o senhor sabe se ele, nesse depoimento que ele deu, ele identificou alguma das pessoas que estavam no carro? Não, eu não estou lembrando do que ele falou no depoimento dele para a CPP. O senhor poderia informar se, eventualmente, nesse processo, nessa investigação, vocês trataram com alguma informação privilegiada, ou seja, aquela que não está nos autos, mas veio através de informação oculta?
Não, pelo que eu estou lembrado, tudo que eu estou aqui relatando foi relatado, foi colocado em relatório e anexado aos autos. O senhor sabe se no dia imediato ao sequestro, o Mauro foi abordado por agentes policiais civis ou militares junto com uma outra pessoa? É afirmativo. A informação que nós temos é que o Mauro foi abordado, no caso, a abordagem inicial, onde ocorreu o tiroteio, foi no início da madrugada, e de manhã cedinho, o Mauro e mais uma pessoa foi abordada no local do tiroteio, por assim dizer, pela Polícia Rodoviária Militar, se não me engano. O senhor sabe se nesse mesmo grupo de WhatsApp, onde chegou a informação para vocês... Doutor, só um questionamento. O senhor afirmou em algum momento que o senhor recebeu por grupo de WhatsApp a fotografia? Desculpa que eu não... Não, eu não recebi a fotografia do Mauro por grupo de WhatsApp. A testemunha não mencionou que recebeu por grupo de WhatsApp. Tá, então eu gostaria que o senhor explicasse para os jurados como é que essa fotografia chegou na sua mão a partir da identificação da Ilane, que era a vítima. Não, doutor, ele já explicou isso. A própria Eliana trouxe as fotos para nós. Desculpe. Pode responder, até porque já foi respondido, né? Mas, mais uma vez. Não, perfeito, foi isso. A foto foi trazida pela própria vítima, que pertencia à Polícia Militar. Então, como a Polícia Militar fez a abordagem, encaminhou a foto, imagino, né, que tenha encaminhado para a policial Eliana e vítima, né, dele. E aí ela nos trouxe essa foto. Tá, o senhor disse que não teve acesso à foto. Não, isso? Doutor, o que ele está dizendo é o seguinte, que ele teve acesso à foto, mas não pela via de WhatsApp, não por mensagem, porque a própria vítima encaminhou para ele. A própria vítima encaminhou para o senhor? Positivo. No dia seguinte? A cronologia exata do tempo eu não lembro. Não sei se foi no dia seguinte, 2 dias depois, ou 3 dias depois, ou 5 dias depois. Eu não posso aqui deduzir então afirmar quantos dias após o fato, eu não lembro. Vamos recolocar as questões. O Mauro foi abordado por uma viatura policial no momento em que ele estava com outra pessoa. E a informação que se tem no processo é que foi feita uma fotografia e, a partir dessa fotografia, houve a identificação. Então, essa identificação não chegou para o senhor, essa da fotografia? Eu imagino que a fotografia que eu me refiro, quando disse que a vítima levou para nós uma foto do Mauro e qualificação dele, foi a foto realizada pela Polícia Militar durante essa abordagem a ele no dia posterior aos fatos. O senhor chegou a tomar conhecimento da morte do David? Sim, tivemos conhecimento da morte de uma das pessoas, de um dos suspeitos. O senhor sabe me dizer se o David estava sentado no lado do carona do banco de trás? Não sei lhe dizer qual era a posição dele dentro do veículo. Imagino imagino não serve. Eu não sei lhe dizer qual era a posição dele no carro. Quanto tempo depois vocês tomaram conhecimento de que ele tinha sido executado? Nós nunca sabemos que ele foi executado. Pelos relatos, pelo que consta nos relatos dos policiais militares, houve uma troca de tiro, uma legítima defesa, a princípio. Tá? Então, e realmente eu não lembro cronologicamente quanto tempo depois nós recebemos essa informação. Eu imagino que tenha demorado alguns dias até localizarem o corpo, se não me engano, acho que foi em torno de 5, 6 dias, mas não estou afirmando, pois eu não me lembro aqui com exatidão para dizer há quantos dias. Você sabe se foi apreendida alguma arma em poder do David? Não sei informar. Obrigado. Passo a palavra ao Ministério Público. Obrigada, excelência. Bom dia, policial. Tudo bem? Tudo bem. Policial, só algumas rápidas perguntinhas aqui para o senhor. Só para verificar se eu entendi. O crime ele aconteceu, que se tem notícias no início da madrugada, certo? Correto. E o Mauro foi encontrado no local dos fatos na mesma manhã, quando o dia amanheceu. Correto. Ele estava próximo, estava bem no local dos fatos? O senhor consegue se recordar a localização dele? O que eu posso aqui reproduzir foi o que eu recebi de informação da Polícia Militar. Não fui eu que fiz a abordagem, então não posso lhe afirmar com certeza. Mas, pelo que foi conversado, a abordagem ocorreu entre o Hospital SOS o Cardio e a revenda
de veículos que tem logo bem na curva, praticamente debaixo do viaduto do Itacorubi ali. E pela foto que me foi repassada, o carro utilizado pelo Mauro e pela outra pessoa que foi abordada nessa manhã, ele estava estacionado ou estacionou no momento ali onde for abordado, bem na entrada da concessionária, tá? Bem próximo já ao acesso ao mangue ali na lateral. E o senhor sabe, foi comentado o que o Mauro estava fazendo ali no local dos fatos? Não, eu não lembro qual foi a justificativa que ele apresentou aos policiais para estar ali. O senhor mencionou que não recorda corretamente quanto tempo depois foi encontrado o corpo do David. O senhor sabe como foi encontrado, quem que localizou ele ali? Eu vou reproduzir aqui o que eu li, da informação que nos chegou. Não sei se é exatamente isso, mas parece-me que havia, como ele havia sumido, um dos suspeitos havia ingressado na região do Mangue, e a Polícia Militar não havia localizado. Eu imagino que eles tinham já mantido um cerco ao local para tentá-lo capturá-lo. E após alguns dias, até próprios familiares estavam procurando na região ali. E, a partir daí, fizeram uma busca mais profunda e encontraram o corpo. Certo. Sem mais perguntas, policial. Obrigada. Ok. Os jurados, algum questionamento? Foi feita busca em câmeras de monitoramento ali no local? Foi, na parte de nós, como a delegacia de roubo ficou parte dos crimes contra o patrimônio, né? Não a parte do tentativa de homicídio. Então, nós buscamos câmeras no próprio local da onde a vítima inicial, o Vilmar, foi capturado, no Jurerê Internacional, e também tentamos câmeras com a concessionária. Porque quando fizemos um visual na concessionária, eles tinham uma câmera que pegava bem em frente para a curva, mas infelizmente essa câmera estava desativada já há algum tempo, então não obtivemos sucesso na localização de nenhuma imagem do local. Do local do tiro? Do local do tiroteio, exatamente. Ali, então, não foi localizado nenhuma câmera? Não. Pela minha delegacia, no caso da delegacia de roubos, nós não encontramos. Não sei se a delegacia de homicídios encontrou alguma imagem que possa ser utilizada ou não, mas nós não encontramos. Ok. Mais algum questionamento? Dou por encerrado, portanto, o depoimento do senhor Elácio. Muito obrigada, policial. Um bom dia, tudo de bom, senhor. Tá ok.